Bom, aula 29. Agora eu vou falar do carvão, tá? Do carvão mineral. Bom, primeiramente, o que que é o carvão mineral? É um minério, tá? É um combustível não renovável, é um combustível fóssil. Diz os geólogos que ele é proveniente aí da era paleozoica, então de 400 milhões de anos atrás, mas também tem carvões bem mais recentes. E dando exemplo aí desse carvão da era paleozoica, que possivelmente é o carvão mais de melhor qualidade, que é o antracito, ele veio de soterramento de antigas florestas que viviam em regiões de clima tropical, aí com a deriva continental, né, com a movimentação dos continentes, esse carvão foi deslocado para outros lugares, especialmente países de clima temperado, como China, Estados Unidos, Rússia, enfim, né? Canadá, leste europeu, alguns países do leste europeu e assim por diante. Isso eu já tinha falado alguns uns vídeos atrás. Mas aí, queria só mostrar algumas informações para vocês, né? Mas basicamente, principalmente algumas fotos, tá? É, Existem diferentes tipos de carvão, tá? Tem a turfa, que é um carvão mais novo, mais recente, é um carvão com mais umidade, um carvão de menor qualidade, tá? O carvão acima é encontrado em locais mais próximos ao solo. Dizem, né, que é o carvão que contribuiu para a formação da indústria do uísque na Escócia. Depois dela tem o lignito, o lignito, que é um carvão de qualidade superior. Tá? Aí depois vem a hulha e o antracito. No final das contas, o antracito que é o de melhor qualidade, porque tem maior poder calorífico, menos cinza, gera menos cinzas, tem mais carbono e assim por diante. Tá? E antes, né, quando falava de siderurgia, eu falei lá de carvão metalúrgico e carvão vapor. Né? Metalúrgico para siderurgia, por exemplo, né, e carvão vapor mais usado para geração elétrica. Né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar assim, mais algumas fotos aí, extraídas na internet, tá? Bom, para quem não conhece, né, esse aqui é o exemplo de uma pedra de carvão, tá? Ele tem lá, tem alguns carvões que são mais escuros, outros assim são mais, parece que tem um aspecto mais brilhante. Nada mais é do que uma petrificação, né, dizem, né, petrificação da matéria orgânica, bem antiga, tá? O que que acontece? Se isso foi verdadeiro mesmo, a matéria orgânica ela foi enterrada, né? Porque com o passar do tempo, né, vai formando camadas de terra, né? Deposição de areia, deposição de terra, né? E vai formação, vai formando algo estratificado. Até chegar ao ponto, né, que tem lá várias camadas, embaixo camada de carvão mineral. Tá? Como se fala, né, as substâncias do próprio solo, né, que contribuíram para a sua petrificação. E o fato de acumular terra uma em cima formar diversas camadas de terra, né, acumular terra em cima do carvão mineral, né, do que vai ser o carvão mineral, ela gera um ambiente uma alta pressão e uma alta temperatura, tá? E assim, não vou dizer que é uma temperatura tão alta quanto o processo de coquificação, por exemplo, né, que é a conversão do carvão mineral e coque. Mas essa alta temperatura no subsolo, né, uma alta pressão e também um ambiente ausente de oxigênio, ela contribui para uma forma para retirada, por exemplo, bem natural, bem lenta, né, do material volátil, da umidade, do que era, né, por exemplo, uma árvore. Né? Eu falei para vocês que uma das principais teorias, né, que o carvão mineral, especialmente o antracito, veio aí de antigas florestas. Né? Então, é um combustível barato, devido principalmente aí à abundância, tá? Grande concentração, né, de carvão em algumas jazidas aí no mundo afora, tá? Claro que varia muito, né? Tem jazidas pequenas, jazidas grandes. E que mais? Aí devido aí à construção aí de toda uma infraestrutura de extração e de transporte, né, isso possibilitou a queda dos seus custos, né? Infraestrutura ferroviária, marítima, né, para navios, etc. Esse aqui é um outro exemplo de carvão mineral, tá? Aqui também, né, parece algo mais esponjoso, mais escuro, não sei. E, enfim,
Aqui, por exemplo, lignita, né? O lignito, tá? Esse aqui, tá? E como falei, né? Não apenas queimar, mas também ele pode ser levado, conduzido para uma indústria carboquímica, ser, como se fala, gasificada, gera-se gases líquidos usados na indústria química, né? Ou os gases da coquificação, né? Da coqueria, com o mesmo objetivo, tá? Que mais? Você mais mostrar foto. Opa, desculpa. Só mostrar fotos mesmo, tá? Nesse caso aqui. Só para terminar a apresentação desta página. Aqui, por exemplo, um exemplo de uma jazida de carvão mineral, né? Tem esse trecho aqui, tá? Devido aí a acúmulo de sedimentos e anos mais recentes. Tá? A extração do carvão pode ser feita a céu aberto ou por meio de túneis. Tá? E eu vou mostrar algumas fotos daqui a pouco. E no caso a céu aberto, né, gera um grande impacto, assim, né? Tem um grande impacto à imagem. Daqui a pouco eu mostro as fotos para vocês, tá? Ao queimar o carvão, né, ele acaba eliminando, né, além dos gases como gás metano, desculpa, dióxido de carbono, monóxido de carbono, aromáticos, atmosfera, né? Claro que depende da temperatura, se a queima for uma temperatura muito alta, ela gera gases mais estáveis, como CO2, N2, apesar de gerar NOx bastante também, né, que eu falei aí em vídeos anteriores. Mas ele que gera componentes, claro, né, que provenientes aí do carvão, né, e carvão pode ter metais pesados, por exemplo, né? Mas vamos lá, antes de falar sobre os metais pesados, aqui, tá, embora esteja em inglês, vou traduzir para vocês, né? Ao queimar, né, qualquer coisa gera cinzas. E a composição da cinza vai depender da composição da matéria-prima, né, no caso o carvão, e também da sua quantidade. Quanto maior a qualidade do carvão, menos cinzas. Então, essas cinzas são o quê? Produtos da combustão que não queimaram. Aí forma-se óxidos em silício, óxido de alumínio, por exemplo, alumina, óxido ferroso, aí, que é algo próximo aí à ferrugem, óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de titânio, óxido de potássio, óxido de sódio, é, óxido aí de enxofre, se for, por exemplo, CO2 é gás sulfídrico jogado na atmosfera. E esse é um grande problema também, porque aqui, por exemplo, está aqui, um óxido de enxofre, 0,1 a 12%. Ao queimar, né, porque enxofre é combustível, elimina na atmosfera, reage com a água, forma o ácido sulfúrico, responsável pela chuva ácida. E aí também tem alguns metais que devem ser controlados, aí, por que me pareça, né? Pode eliminar mercúrio, arsênio, selênio. Tá? O mercúrio é bem complicado, né? Porque pode causar problemas neurológicos, tá bom? Então, dessa página aqui é isso, tá? Que eu queria mostrar para vocês. No Brasil, né, tem reservas no estado do Paraná, mas a produção mesmo ocorre em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sul de Santa Catarina, a principal cidade é Criciúma e interior do Rio Grande do Sul, bem na região central. Tá? Que mais que eu posso mostrar para vocês? Bom, isso aqui já comentei com vocês. Tá, então, acho que eu vou partir direto para a apresentação no PowerPoint. No PowerPoint tem alguns materiais aí, alguns conteúdos para mostrar para vocês. Isso acontece. Cadê? Aqui. Isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Primeiramente, né, vocês estão vendo aí duas fotos, né, de extração do minério, né, numa jazida a céu aberto. Tá? Vocês viram aí que causa um grande impacto à paisagem, tá? Então imagine também depois aí da recomposição, né, da natureza, tal, replantio, como é que deve ser, todo o trabalho que deve ter, né? Assim, para retirar o minério, não apenas carvão, qualquer minério, retira-se a terra por cima, retira-se a terra, aí depois chega lá para extrair o material propriamente dito. Aqui o grande impacto à natureza que está aqui, né? Então, por exemplo, na Alemanha já tem sempre, até hoje tem casos, por exemplo, de desapropriação até mesmo de cidades, de vilas inteiras, tá?
E aí as pessoas têm que sair, e aí causa grande comoção, né? Porque às vezes é um local que a pessoa nunca saiu, morou desde que nasceu, né? Então imagina aí o desconforto que é. As maiores máquinas do mundo de extração de carvão, ouvi dizer que estão na Alemanha e são, se não me engano, são essas aqui. Tá? Então são o quê? Grandes retroescavadeiras. Tá? E aí o deslocamento, muitas delas se dá por esteiras ou por caminhões, como esses aqui. Tá? Aqui, né? Vocês estão vendo aí que tem muita terra por cima do carvão. Tá? Aqui, por exemplo, né? Aí forma-se lagos, né? Com acúmulo da água da chuva, né? Só que vai lavando o carvão tem metais pesado, então imagina a contaminação da água que ocorre, né? É que essa aqui é uma foto antiga, né, da extração do carvão em Tunis, né? Aí é complicado, né, porque gera-se gás tóxico, né? O gás é até mesmo combustível, a pessoa acaba inalando aquele gás. Quer dizer, agora os cuidados são maiores aí, né, no quesito saúde ocupacional. E cinzas também, né? Material particulado, né? Se não tiver máscara, a pessoa inala e a pessoa pode ter aí necessitar aí de uma aposentadoria prematura, né? Isto é, a pessoa fica com a saúde debilitada. Bom, vocês estão vendo aqui, né? Transporte muitas vezes é viável apenas por trens, por ferrovias. As duas fotos aqui embaixo são exemplos de termoelétricas. Tá? Essa aqui da esquerda, se não me engano, é no Rio Grande do Sul. Tá? Uma torre de arrefecimento que elimina os vapores, né? Porque tem aquele calor residual que sai da turbina a gás, que da turbina a gás ainda está uma temperatura alta, estado de vapor, então necessita jogar água. Assim, jogar água não, né? Tirar o calor residual, né? Para virar, para o vapor virar líquido, né? O vapor de água virar líquido, água, para facilitar o seu bombeamento e retornar ao processo. Só que essa água, eu já falei uma vez, ela tem que ser uma água extremamente pura, grau de destilação assim extremo, tá? Para não ter corrosão dos componentes internos. Não pode ter sólidos, obviamente, né? Para não bater, para não chocar com as pás da turbina. A turbina a vapor, a rotação é bastante alta, pode chegar até mesmo dezenas de milhares de RPM. Aqui pensa no tamanho da usina, né? Com oito, oito torres de arrefecimento. Tá? Esse aqui é um outro exemplo. Tá? Vocês estão vendo aqui tem um pátio de carvão. Tá? Muitas vezes ele é conduzido por meio de ferrovias, até mesmo rodovia pode ser. Tá? Aqui é exemplo de uma usina termoelétrica. Parece a impressão que dá que tem duas caldeiras. Tá? E aqui a fumarola, né, o vapor saindo da torre de arrefecimento. E é isso. Tá? Que mais? Aqui todo o processo, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas o importante aqui, o número 4 é a caldeira, onde é queimada o carvão, a uma alta temperatura, e o calor ele vai ser transferido para um circuito fechado de água, que é um gerador de vapor, onde entra água e sai vapor, que depois alimenta uma turbina, que está aqui, número 9. Isso. Se o número 9 é a turbina, o número 3 é o gerador, que está no mesmo eixo em linha com a turbina. Tá? E aí tem outros dispositivos aqui, né, que eu não vou falar, né? Tem disciplinas aí de cursos de engenharia, por exemplo, engenharia de energia, engenharia mecânica, imagino que engenharia agrícola também, que fala sobre este assunto. Talvez alguma disciplina de química, física também comente sobre isso, não sei. Então tá. Outra coisa muito importante também, né? A questão da purificação, né? Dos gases da queima do carvão, né? Então, por exemplo, se a caldeira é número 4, aí tem número 6, né? Ah, não, isso aqui é outra coisa. Aqui, 7, precipitador eletrostático. Vou ser bem rápido. Aplica-se uma carga elétrica e como na queima de combustível, especialmente o carvão, gera muito pó, aí tem aquele pó, aquela pó com granulometria, né, diâmetro maior, ele cai com a gravidade. O pó bem fininho, aí às vezes coloca lá um esquema chamado filtros de mangas, que são grandes panos enrolados, né? Grandes panos assim dobrados, desculpa, em que o ar passa pelos poros desse filtro e fica retido o ar passa por esses poros do filtro e fica retido o material particulado. Mas às vezes passa um pouco, né? Principalmente
material bem mais fino, até mais fino que o próprio poro do filtro. Aí, por exemplo, tem precipitador eletrostático, que é um esquema, uma tecnologia, acho que é até mais cara, de criação de campo elétrico para concentrar esse material sólido, tá? Muito fininho. Aí tem um lavador de gás, né, que é como se fosse chuveiros, chamado scrubber, que é um chuveiro que gera uma água com gotas bem finas, também é para lavar, né, para aumentar o peso do a água e ter contato com esse material particulado, aumenta o peso e ela cai, né, pela gravidade. E, e também tem o ciclone, que é um equipamento que é mecânico, né, é o mais barato que tem, né? Por exemplo, queima de gás natural, queima de lenha, queima de biomassa, carvão mineral, em geral tem. E uma grande chaminé com marcas vermelhas aí para evitar choque de pássaros, helicópteros, por exemplo, né? Tá? Então a queima do carvão é isso, né? Causa aí, tem os grandes problemas ambientais, atualmente ainda é uma das tecnologias mais baratas do mundo, mas tem alguns países que já estão cogitando aí a aplicação de impostos, né? Taxas decorrentes às emissões, tipo cobrar um tanto por emissão gerada. Aí com certeza a tendência é a energia elétrica ficar mais cara. E muitas vezes, né, e por incrível que pareça, não só o Brasil, mas vários países aplica-se subsídios para geração de energia elétrica usando carvão, embora seja uma das mais baratas do mundo. É uma coisa assim, a meu ver, absurda, mas é isso que acontece. Tá? Em geral, os subsídios para combustíveis não renováveis são muito maiores que os subsídios para fontes renováveis de energia, por incrível que possa parecer. Mas mesmo assim, a participação do carvão na matriz elétrica no mundo está caindo bem devagar, mas está caindo também devido à popularização de fontes mais baratas como a eólica e a solar. Tá? Então, sobre carvão, basicamente é isso que eu queria comentar com vocês. Aqui já é geração nuclear. Tá? E espere aí que eu vou fazer outros vídeos. Até mais.